O Apocalipse. O que vem na sua cabeça quando você ouve ou lê alguma coisa a respeito dessa palavra, ou seja, desse livro, Apocalipse? E também outra, Nova Jerusalém. O que significa para você isso? O que você pensa na sua mente? Eu creio que você pensa em muitas coisas a respeito da Nova Jerusalém. Então, que significado tem para você o Apocalipse e também a Nova Jerusalém? Você vai ver já já. Bom, nós estamos hoje no episódio número 78 do nosso podcast A Bíblia Fala, e eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o tema o Apocalipse e a Nova Jerusalém. E eu espero que essa provocação, na verdade, né, que eu estou fazendo com vocês, vai trazer algum tipo de crescimento espiritual e, por consequência, né, sabedoria espiritual em como saber viver e o que deve fazer, que devemos nós fazer, todos nós, né, a respeito desse tema, o Apocalipse e a Nova Jerusalém. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: o livro do Apocalipse te assusta? Você, quando fala em Apocalipse, você treme nas bases? Olha, interessante. O livro de Apocalipse, Apocalipse de João, foi escrito como um manual de sobrevivência para os cristãos fiéis no meio de tantas aflições e tribulações que viriam, como de fato vieram, sobre as suas vidas. Então, o Apocalipse para os cristãos, os primeiros cristãos, que sofreriam tantas coisas, assim como os cristãos, não é, que hoje existem, nos cristãos que estão vivos hoje, o Apocalipse serve não como alguma coisa que provoca medo, uma coisa que provoca susto, não quero nem ouvir falar, não. É algo que vai trazer, que traz, na verdade, a sua mensagem, traz um refrigério. Por que traz um refrigério? Porque o Apocalipse antecipa para você a felicidade eterna que você vai ter com Deus. Mas essa felicidade, é claro, está destinada, juntamente com a vida eterna, a felicidade e a vida eterna, está destinado para aqueles que crerem em Jesus, ou que creram em Jesus, e seguem os seus mandamentos, seguem os seus passos. Então, para esses, Apocalipse é uma porção, na verdade é um buquê, como se fosse um buquê de flores, mas só um buquê de coisas extraordinárias que atualmente nós hoje nem entendemos muita coisa a respeito. Mas só aquilo que nós já entendemos já basta para nos trazer uma antecipação da felicidade eterna que virá. Por quê? Porque o livro de Apocalipse fala na vida eterna para nós. E interessante, o Apocalipse, em vez de assustar, ele, na verdade, deve alegrar. Deve ser motivo de entusiasmo ler o livro de Apocalipse. Então ele não foi escrito, Jesus mandou que João escrevesse, o apóstolo João escrevesse, não para provocar um medo em ninguém, mas a certeza da vitória, a vitória final, né, e felicidade eternas. É claro que exceção se faz para aqueles que não querem Jesus, para aquelas pessoas que são inimigas de Deus, ou pelo menos até agora são, mas que podem mudar agora mesmo. Pode ter uma mudança na sua vida ao você considerar algumas coisas que o livro traz, e bem assim como toda a Bíblia, né?
de promessas, né, para você. Você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e que eu aconselho, incentivo muito, que você receba Jesus como Senhor e Salvador, porque aí você vai ter uma alegria indizível, uma alegria imensurável. Na verdade, uma alegria assim tão grande que não dá nem para você entender direito o que você recebeu da parte de Deus. E então, tem algumas coisas. Bom, eu vou ler primeiro em Apocalipse capítulo 21, no versículo 8, para dizer para vocês a exceção, né, de que trata aqui para aquelas pessoas que devem realmente ter receio, né, ter medo, mas se mudarem de posição, Deus está pronto para poder receber. Diante de tantas coisas, né, que o apóstolo João escreveu na revelação que Deus deu para ele, que olha aqui que Deus... em vez de eu ler só o versículo 8 de Apocalipse 21, eu vou ler de 1 até 8, tá? Vou ler para você. Então, o apóstolo João diz, escrevendo o Apocalipse, no penúltimo capítulo, ele diz assim, olha, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Quer dizer, com os homens, né, com os seres humanos, né, evidentemente para os seguidores de Jesus Cristo. Aí, o versículo implica nisso, né? Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E Deus mesmo lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, que é Deus, que trouxe a revelação para João, né? João escreveu que aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, falando para João, né? Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Quer dizer, tudo já está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, quer dizer, quem vencer todas as coisas, né, herdará essas coisas e eu lhe serei Deus. E ele me será filho. Agora, o que eu quero destacar para vocês aqui é aqueles que precisam de mudar, literalmente, quer dizer, 100% de posição quanto à sua vida futura, o seu relacionamento com Deus. Porque diz assim, olha, esse versículo realmente é tenebroso. Ele é muito terrível, mas é terrível para aquelas pessoas que não têm o propósito de amar a Deus, de servir a Deus, de andar nos seus caminhos. Ele diz assim, ó, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá bom, com exceção desse versículo aí, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, então você está vendo ali qual é o destino, né, de pessoas que foram relacionadas nesse versículo 8 aqui, que se encaixam, né, dentro daquelas características que o texto traz. As características que o texto aqui, capítulo 21, versículo 8, discrimina aqui, tá bom?
Mas com exceção desse versículo 8, olha aqui, eu tenho a falar para vocês algumas curiosidades que você vai achar muito bom no livro de Apocalipse. Algumas delas já li aqui, né? Então, olha só, curiosidades do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 3, então diz que Deus habitará com o seu povo. Quem é povo de Deus? É aqueles que creram em Jesus, que creem em Jesus, receberam Jesus como seu Senhor e Salvador e seguem com fé, seguem o caminho que Deus traçou para essas pessoas. E então, a Bíblia diz, quer dizer, no versículo que eu li para vocês aqui no versículo 3, que Deus habitará com o seu povo. E quem é povo de Deus? São aquelas pessoas que seguem a Deus, que creem nele, aquelas pessoas que observam sua palavra, aquelas pessoas que obedecem a sua palavra, aquelas pessoas que amam a Deus e, consequentemente, ama também o seu próximo, aquelas pessoas que não fazem mal a ninguém, senão o bem, só fazem o bem, não é? E por aí vai. Algumas coisas que são características daquelas pessoas que são constituídas, né, como filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, tá bom? Então, eu quero falar para vocês aqui algumas coisas interessantes, não é? A respeito estou falando de Apocalipse, né? Mas também de algumas curiosidades que o livro do Apocalipse traz, né? No seu bojo todo, traz várias curiosidades, né? Mas a curiosidade que eu separei aqui hoje para compartilhar com vocês é curiosidade sobre a nova cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém que descerá dos céus. E então aqui no livro de Apocalipse estão registradas aqui algumas dessas curiosidades. A primeira curiosidade que me vem sempre à memória, que são curiosidades, vamos dizer assim, elas não são curiosidades assim profundas, não é? Mas são interessantes nós pensarmos nesses termos aqui de curiosidades. Olha só, as maiores cidades do mundo, metrópoles como Xangai, como Nova York e outras mais aí, Tóquio, não é? E outras megalópolis no mundo inteiro. Nós temos assim, a grosso modo, uma medida de extensão para essa cidade, quer dizer, quantos quilômetros que essas cidades têm de comprimento e quantos quilômetros que essas cidades têm de largura. Olha, eu acho que não temos ainda cidades tão grandes como necessitarmos de rodarmos, né, andarmos cerca de 400 a 500 quilômetros na sua longitude, ou seja, no seu comprimento, e nem de 400 a 500 também quilômetros na sua largura, porque já seria uma cidade que nem existe hoje ainda. Mas olha, como curiosidade, estou fazendo comparação com as maiores metrópoles do mundo. Vocês sabiam, uma curiosidade interessante, vocês sabiam que a Nova Jerusalém, que está nos céus, que descerá com Jesus quando Jesus descer na sua segunda vinda, você já teve curiosidade de ler no livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse traz as dimensões dessa cidade, a cidade da Nova Jerusalém. E as dimensões da cidade de Jerusalém, ela diz assim, olha, a cidade, na verdade, ela é um quadrado, não é? Na sua área quadrada total, ela é um quadrado, mas na verdade ela é um cubo, porque a medida que ela tem de comprimento, ela tem também de largura e tem de altura.
Então, não existe cidade que possa se comparar com essa. Desde as 3 maiores metrópoles do mundo, nem que se ajuntassem, essas 3 metrópoles maiores do mundo, juntássemos elas, não, ainda ficaria longe ainda do tamanho da nova cidade de Jerusalém. Então, as dimensões da cidade de Jerusalém, Apocalipse diz que a cidade mede 12.000 estádios, 12.000 estádios de comprimento, 12.000 estádios de largura e 12.000 estádios de altura. Estádios significa aqui, esse 12.000 estádios, significa aproximadamente 2.400 quilômetros de comprimento. 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Tá certo? Então essas são as dimensões trazidas aqui por João no livro de Apocalipse a respeito dessa cidade. E olha, o Brasil inteiro, juntando aqui a área útil, né, a área do Brasil todo, falar em área quadrada, né, falar em quilômetros quadrados, porque é muito grande, o Brasil tem 8 milhões e 500, arredondando, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então o Brasil, o país brasileiro, ele tem 8.400 quilômetros quadrados. Sabe qual é o tamanho da Nova Jerusalém? O tamanho da Nova Jerusalém dá aproximadamente 4 milhões e 900 mil quilômetros quadrados. Isso falando só no termo, vamos dizer assim, na sua área chata, né? Sua área total, considerando não a altura, mas considerando só a largura e o comprimento. Quer dizer, na verdade, a cidade de Jerusalém, em comprimento e largura, ela tem quase o tamanho do Brasil todo. Tá certo? É uma curiosidade. Mas está escrito isso em Apocalipse. Acontece que é o seguinte, a maior curiosidade é que tanto a largura, como o comprimento, como a altura, são iguais, porque é uma cidade cubo. A mesma medida que tem de comprimento, tem de largura e tem de altura. E as nossas metrópoles que nós temos, das maiores, Xangai, Tóquio, Nova York e tal, elas podem ter aí, né, até 400, 500 quilômetros, né, de comprimento, de largura e tal, né? Mas de altura não, de altura ela vai ter, a altura, por exemplo, qual a altura de uma cidade? É a altura do seu prédio maior, do seu prédio mais alto, não tem mais do que isso. E a Nova Jerusalém não, ela tem 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de altura. Então imaginem bem, que curiosidade é essa da Nova Jerusalém. Mas uma curiosidade aqui que agora interessa nós vermos aqui, eu vou ler para vocês aqui o versículo 16 de Apocalipse 21, quando fala assim, olha, a cidade da Nova Jerusalém, né, é quadrangular, de comprimento, largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, ou seja, 2.200 quilômetros. Aí diz assim, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então essa é a cidade que vai descer do céu juntamente com Jesus Cristo. Mas essa curiosidade não é aquela assim que traz para nós espanto, apesar de trazer, né, um certo espanto. Mas olha só, nessa nova cidade, a Nova Jerusalém, é uma cidade que não vai ter igreja, ela não tem templo, certo? Não tem uma sinagoga, não tem uma catedral, ela não tem. Essa cidade também, ela não tem mar, ela não vai ter mar, como o planeta Terra, na verdade, de maneira geral, né? Eu imagino que como o planeta Terra vai ser preparado por Jesus Cristo para receber essa cidade da Nova Jerusalém,
é provável que o globo terrestre ele vai diminuir, porque já que o mar não vai existir, segundo nós entendemos, o mar e os oceanos não vão existir, provavelmente o globo terrestre ele vai diminuir e vai ser anivelado também, né? A superfície terrestre para receber a cidade da Nova Jerusalém. Como a cidade da Nova Jerusalém é quase o tamanho do Brasil inteiro, no seu comprimento, largura e altura, então, provavelmente, vai ocupar aí a maior parte da superfície terrestre, ok? Mas olha, na cidade de Jerusalém não vai ter templo, o mar também vai desaparecer, não vai ter lágrimas, que é muito importante, não vai ter dor, não vai existir a dor, não vai ter tristeza, nem luto, nem fome, nem idolatria, nem feitiçaria, nem assassinatos, nem pranto, nem morte. Não vai ter qualquer mal, ela não vai ter o diabo perturbando a sua população, o diabo e os demônios, né? Perturbando a população de dia e noite, 24 horas por dia. Não vai existir pecados, não vai existir nada imundo, não vai existir nada abominável, não vai existir nada que foi contaminado ou é abominável. Por quê? Porque essa cidade será uma cidade que habitará a igreja. Quem é a igreja? A igreja são todas as pessoas da face da terra que viveram desde Adão até o último que viver, pessoas que receberam Jesus, creram em Jesus, receberam Jesus como Senhor e Salvador, entregaram suas vidas a Ele e vão morar com Ele eternamente. Aqui vai morar com Ele, vão morar com Ele pelo menos aqui na terra, pelo menos 1000 anos, que é o reinado de paz que Jesus vai reinar aqui na terra, um reinado sem todas essas maldições, né? Essas coisas todas, e a igreja estará junto com ele na Nova Jerusalém, e reinando sobre a terra. Depois de quando vai passar 1000 anos, aí já é outra, já tem um complemento que eu não vou mencionar aqui hoje, tá bom? Mas no versículo 22 de Apocalipse 21 diz assim, olha, a cidade não precisa de templo, ou seja, não precisa de igreja, não precisa de sinagoga, não precisa de catedrais, não precisa de nada disso. Por quê? Porque o santuário da cidade é o Senhor Deus, o Pai, né, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Aqui Jesus Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus, tá bom? Então, o santuário da cidade da Nova Jerusalém é Deus, o Pai e o Cordeiro, tá bom? Outra curiosidade aqui da Nova Jerusalém. A cidade não precisa do sol, esse sol, né, que vai desaparecer, pelo menos em relação à terra, o sol não vai iluminar mais a terra, não vai precisar mais, e nem a lua também. Então, a cidade não precisa do sol e nem da lua. Por que não precisa? Porque na cidade da Nova Jerusalém não haverá noite, não vai ter noite, não vai ter um dia que amanhece e um dia que anoitece, não vai existir. Por quê? Deus, o Pai e o Filho, que clarearão a cidade, não só a cidade de Jerusalém, a cidade da Nova Jerusalém, mas como todo o planeta Terra, serão iluminados continuamente por Deus e por Jesus Cristo, que serão lâmpada que iluminarão, mas não só com essa claridade que nós temos do sol agora ao meio-dia, não é só essa claridade, é muito maior do que isso, tá bom? Então, seguindo aqui, a cidade, a partir do momento em que ela será estabelecida aqui na Terra, ela será apelidada ou será chamada de Yahvé Shammah. Yahvé Shammah é a língua hebraica, né? Que quer dizer, o Senhor está ali, o Senhor aqui é o Senhor Deus. O Senhor Deus está ali. Isso está registrado aonde? Está registrado em Ezequiel, no capítulo 48, no versículo 35, que está registrado aí essa palavra aí. Então, essa cidade
será chamada de Yahvé Chamá, ou seja, o Senhor está ali. Então nós vimos aqui algumas coisas com relação à Nova Jerusalém. Agora, olhe bem, você deseja isso? Você deseja viver numa cidade não dirigida politicamente por autoridades humanas, não dirigidas, não conduzidas, não é? Por políticos corruptos, por pessoas que são tão egoístas que querem só a opulência, que é só a riqueza e o poder. E, em vez de dar para a população alguma coisa que beneficie a população, não. Então, líderes como esses não estarão na nova cidade de Jerusalém. Mas na nova cidade de Jerusalém, quem estará comandando? É Deus, o Pai, né? E o seu Filho, Jesus Cristo, cujos tronos estarão na terra. E essas informações são trazidas pelo Apocalipse. Quer dizer, por isso que, também por causa disso, é que o Apocalipse é um manual de sobrevivência, é um manual vindo da parte de Deus, que traz assim, esperanças maravilhosas, esperanças gloriosas para todas aquelas pessoas que crerem em Jesus Cristo, que receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que viverão eternamente com Ele. Você já pensou você viver junto com Deus? Você verá a face de Deus eternamente. Você nunca mais vai sair da presença de Deus. Você vai estar continuamente na presença de Deus, de Jesus Cristo, junto com os santos anjos. E são coisas assim que na Bíblia, a maioria dessas coisas não estão escritas, ou se estão escritas, nós não conseguimos entender, decifrar até o dia de hoje. Mas Deus tem coisas assim tremendamente maravilhosas para todas aquelas pessoas. E olha só, você não vai chorar mais de tristeza, você não vai ter tristeza, não vai ter mágoa, não vai ter enfermidade nenhuma. Quantas enfermidades nós conhecemos hoje? Aliás, provavelmente nós não conhecemos mais da metade das enfermidades, das doenças que trazem morte, que não tem cura. Nós convivemos com isso. E lá não vai haver isso, porque não vai ter morte, não vai ter luto, não vai ter um parente seu que vai morrer, sua mãe não vai morrer, seu pai não vai morrer, seu filho não vai morrer, seu neto não vai morrer, seu irmão não vai morrer. Vocês vão viver, nós vamos viver eternamente. Não vai ter despedidas. Sabe, uma pessoa que você ama tanto e que essa pessoa faz parte da sua família, que você é ligado tanto a essa pessoa, mas que essa pessoa um dia vai sair de casa. Ela vai deixar você em casa com saudades e ninguém sabe se aquele parente seu, aquela pessoa amada que você ama, vai voltar um dia para casa. Hoje, acontece isso hoje. Você não sabe, a pessoa saiu de casa, você não sabe se ela vai voltar, você vai ver a pessoa de novo. Isso não vai existir. Você não vai ter saudades mais, porque não vai ser preciso. Você vai ter tudo lá na sua presença, tá? Você não vai ter enfermidades, você não vai ter traição, você não vai ter... Você imagine tudo quanto é coisa de ruim. Vou te dar aí 5 segundos para você pensar numa série de coisas ruins que você detesta e que você jamais quer ver, nem notícia, e nem, principalmente que não aconteça nada desses males que você está pensando neste momento. Agora com a sua vida. Imagine por uns segundos. Pois é, de tudo isso que você imaginou,
nada vai ter lá mais. Porque você vai ter só felicidade. E não existe outro ser que possa te trazer isso, a não ser o Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o Deus Eterno. Só Ele pode fazer isso. Você, outra coisa, você não vai ter mais pecado lá, você não vai pecar mais, você não vai errar mais, você não tem possibilidade de cometer um erro mais, porque você será perfeito. Sabia disso? Você sabia que você será perfeito? Tá bom? Então, você vai conhecer a Deus, provavelmente não em plenitude, porque Deus, como Ele é infinito, não tem jeito a gente conhecer a Deus na sua infinitude, porque Deus é ilimitado. Então nós, ainda que nós estejamos na presença dEle, nós conheçamos tudo, nós vamos conhecer Ele, mas nós não vamos conhecer tudo a respeito dEle, tudo que Ele é, porque Ele ultrapassa em tudo, tá bom? Mas fora isso, você vai ter a mente perfeita, você não vai errar mais, você não vai cometer um deslize, você não vai ser passado para trás mais, você não vai passar ninguém para trás, você estará em um estado, vivendo num estado de amor eterno. Você vai amar todas as pessoas que estarão convivendo com você, porque você vai viver quantos anos? Não é quantos anos, você vai viver milênios, não só milênios, você vai viver séculos, séculos, milênios, milênios, milhões de anos, bilhões de anos, trilhões de anos, decilhões de anos, não vai ter fim mais. A sua vida não vai ter fim. Só que a sua vida é incomparável com a vida que você vive aqui na Terra hoje. Você tem, ainda que você tenha muitos momentos de alegria aqui na Terra, não é? Como normalmente nós temos, várias coisas que nos trazem alegria, mas provavelmente a maior parte das coisas que acontecem conosco aqui na Terra hoje trazem para nós tristeza, trazem para nós dores, trazem para nós frustrações. E nós não vamos ter nada disso quando nós estivermos na Nova Jerusalém reinando com Jesus Cristo aqui na face da terra. Isso para falar só dentro do milênio. Agora, quando nós estivermos aí, depois do milênio, depois que acabar esses 1000 anos de reinado de paz aqui na Terra, aí vai entrar a eternidade futura, né? Que não tem fim, não vai ter fim, tá certo? Então, o Apocalipse foi escrito para isso, para te dar esperança, não para te dar medo, nem pavor. Só provoca medo naquelas pessoas que quiserem verdadeiramente ser inimigas de Deus. Pessoas terríveis que, se pudessem assim, fazer com que Deus não existisse, elas fariam com que Deus não existisse, porque odeiam a Deus, odeiam Jesus, odeiam a Bíblia. Bom, para essas pessoas o Apocalipse é um terror. Só que não tem jeito de escapar também, porque o Apocalipse é verdade, tá bom? Agora, para aquelas pessoas que confessaram seus pecados, renunciaram à sua vida de erro, de pecados aqui na terra, receberam Jesus como Senhor e Salvador, terão eternamente a vida sem fim, a vida gloriosa, uma felicidade indizível, uma felicidade que não dá para se descrever com letras, né? Principalmente com letras, não dá para descrever, não dá nem para a gente pensar, na verdade, o que é essa felicidade eterna que Deus vai dar. Nós só vamos saber, assim, como um todo, quando nós estivermos lá com Ele. Mas é isso que traz para você o Apocalipse. A mensagem do Apocalipse traz isso para você, esperança. Não uma esperança duvidosa, não uma esperança que você pensa assim, dizer, bom, eu tenho esperança nisso, mas será
que vai ter ou não? Será que eu posso esperar? Será que eu posso confiar? Pode confiar sim, porque essa esperança é uma esperança vinda da parte de Deus. Então, o livro de Apocalipse traz isso para você. Então, o Apocalipse é tão maravilhoso que caberia você amar o livro de Apocalipse e ler ele todos os dias da sua vida, tá bom? Porque ele, o livro de Apocalipse, merece isso. Então não é um livro para te provocar medo. É um livro que traz para você a esperança de uma felicidade eterna, sem fim, tá bom? Então eu queria trazer isso para você neste dia, sobre alguma coisa sobre o Apocalipse e também sobre a nova cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, que vai descer dos céus para a terra, onde todos os filhos e filhas de Deus habitarão a partir daquele dia que Jesus estabelecer o seu reinado, o seu milênio, o reinado milenar dele aqui na face da terra, tá bom? Então, fique com essa palavra maravilhosa aqui, neste dia, e que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, abençoe os seus queridos, sua família, seus familiares, abençoe todos aqueles que são os seus parentes e que a graça de Deus inunde, que a graça de Deus invada a sua vida e lhe conceda eterna graça juntamente com Cristo Jesus, nosso Senhor, tá bom? Fique na paz do Senhor e Deus que abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.